Não se pode dizer que Kuruki tenha sido um bom avatar. Seus poucos anos de vida foram marcados por aventuras, romances sem compromisso e jogatinas questionáveis. Enquanto ele se preocupava em desafiar dominadores de fogo aleatórios para Agni Kai, conflitos de verdade surgiam ao redor do mundo. Fogo, ar, água, terra. As nações estavam mais separadas do que nunca, cada uma com seus próprios problemas. O reino da terra envolto em pobreza e corrupção, a nação do fogo se armando cada vez mais, as tribos da água completamente isoladas e os nômades do ar perdendo aos poucos suas tradições. Em meio a tudo isso, um novo grupo ganhou forma bem debaixo do nariz de Kuruki, a quinta nação, formada por tripulações de piratas do mundo todo, pregava a liberdade e o fim das separações das nações de acordo com os elementos. E enquanto ela crescia, Kuruki deixava o mundo na mão, em nome de uma paixão. E então ele se foi, aos 33 anos, por causa de um romance. Foi uma vergonha tão grande que os mestres do mundo todo acharam que os espíritos nos negariam um novo avatar. E conforme a busca pelo sucessor de Kuruki fracassava, o mundo mergulhava cada vez mais no caos. Se Kuruki não tivesse sido tão irresponsável e morrido tão cedo, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez seus amigos não tivessem cometido todos os erros que cometeram na busca pelo novo avatar. Talvez eu não tivesse tido que passar por todas as coisas horríveis que me aconteceram. Mas esse é meu mundo. E eu sou o Avatar. Avatar Kyoshi. Estou começando a gostar do som disso. A Lenda de Kyoshi. Livro 1, Ascensão. Capítulo 1, O Teste. Porto Yokoya era uma cidade fácil de ignorar. Situada à beira do estreito Cauda de Baleia, Yokoya poderia ter sido um dos principais portos de reabastecimento dos navios que deixavam os diversos portos que abasteciam Omashu. Mas ventos fortes, confiáveis e dominantes fizeram com que fosse muito mais fácil e rentável para os mercadores do sul escolherem passar direto pela cidade em linha reta até chegarem à grande ilha Shinson. Jianzhu se perguntava se os habitantes locais sabiam ou se importavam com o fato de que os navios carregados de riqueza navegavam tentadoramente por perto, enquanto eles estavam presos até o pescoço no fundo das cavidades de outro elefante koi. Apenas um golpe de sorte e do clima impedia que pilhas de ouro, especiarias, livros preciosos e pergaminhos chegassem às suas portas. Em vez disso, eram tripas de peixe, uma fartura de buchada e brânquias de peixes. O lado da terra era ainda menos promissor. O solo da península cresceu fino e rochoso à medida que se estendia mais para o mar. Jianzhu ficou perturbado ao ver campos de colheita tão estéreis quando ele atravessou o interior para ir à cidade pela primeira vez. A terra não tinha a mesma abundância selvagem e vulcânica do Vale Macapu ou a produtividade simétrica do anel exterior de Bacincê, onde o crescimento se inclinava de acordo com a vontade dos planos do rei. Aqui, qualquer agricultor ficaria grato por qualquer substância que conseguisse colher. O povoado estava na intersecção de 3 nações diferentes da terra, do ar e da água. E, no entanto, ninguém jamais reivindicou isso. Os conflitos do mundo exterior tiveram pouco impacto na vida diária dos yokoianos. Para eles, os danos da revolta dos caipiras no interior do Reino da Terra eram uma história muito menos interessante do que a do bisão rebelde que se soltou do Templo do Ar e derrubou a palha de alguns telhados na semana passada. Apesar de serem marinheiros, eles provavelmente não poderiam nomear nenhum dos temidos líderes piratas que navegavam abertamente desafiando a marinha de Bacincê. Resumindo, Porto Yokoya não estava mais no mapa, ou seja, para o experimento desesperado e sacrilégico de Chanshu e Kelsang, era perfeito.
Jianzhu arrastou-se pela neve molhada e fedorenta, com seu pescoço arrepiado pelo manto de palha ao redor dos ombros. Passou pelo pilar de madeira que marcava o centro espiritual da aldeia sem perceber. Não havia nada nas laterais nem em cima. Era apenas um tronco liso na vertical, preso no chão de um pátio redondo. Não estava esculpido com decoração alguma, o que era vergonhoso para uma cidade que era digna de conhecimento prático de carpintaria. Pronto! A mensagem parecia dizer de má vontade a qualquer espírito que estivesse próximo. Espero que esteja feliz. Casas úmidas e mofadas cobriam a grande avenida em ruínas, abrindo caminho para o ar como pontas de lança. Seu destino era a sala de reuniões de 2 andares no fim daquela via. Kelsang havia se hospedado lá na noite anterior, dizendo precisar do máximo de espaço possível para o teste. Ele também afirmara que o local desfrutava de algumas correntes de vento auspiciosas, usando o solene e sagrado método de lamber o indicador e apontar para cima. Qualquer ajuda era bem-vinda. Jianzhu fez uma oração rápida para o guardião do tronco divino, enquanto tirava as botas de neve e colocava-as na varanda, logo abaixo das cortinas da porta. O interior do salão era surpreendentemente grande, com cantos distantes envoltos em sombras e paredes de tábuas grossas, extraídas de algo que aparentava ser árvores maciças. O ar cheirava a resina. 10 vestimentas amarelas muito compridas e desbotadas estendiam-se pelas tábuas gastas do assoalho, assim como uma fila de brinquedos debruçados uniformemente, como um canteiro de sementes. Um assobio de bisão, uma bola de vime, uma mancha deformada que poderia ter sido um pato-tartaruga empalhado, uma mola de osso de baleia enrolada, um daqueles tambores que fazem barulho enquanto gira entre as palmas das mãos. Os brinquedos estavam tão deteriorados pelo tempo quanto as paredes daquele lugar. Kelsang ajoelhou-se nas extremidades das vestimentas. O monge dominador de ar estava ocupado, colocando mais bugigangas com tanto cuidado e precisão que mais parecia um acupunturista com suas técnicas de inserção de agulhas. Como se houvesse importância o fato do barco de brinquedo navegar para o leste ou para o oeste. Ele curvou seu corpo de modo que os joelhos e mãos ficassem no chão, se arrastando de um lado para o outro. As vestes alaranjadas e a barba negra pendiam tão baixo que varriam um assoalho que já se encontrava limpo. Eu não sabia que havia tantos brinquedos, disse Jianzhu a seu velho amigo. Ele identificou um grande mármore branco que parecia muito perto da borda do tecido. E, com uma extensão graciosa de seu pulso, o levitou com a dominação de terra em frente a Kelsang. Pairava como uma mosca à espera da sua atenção. Kelsang nem olhou para cima enquanto retirava o mármore do ar e o colocava onde estava antes. Há milhares! Eu te pediria ajuda, mas você não faria direito. A cabeça de Jianzhu doeu com o comentário. Nesse ponto, eles já estavam muito longe de fazer direito. Como você fez o Abade Dodge mudar de ideia sobre te dar as relíquias? Perguntou Jianzhu. Da mesma forma que você convenceu Lu Beifong a nos deixar administrar o teste do nômade do ar no ciclo da Terra, disse Kelsang, calmamente posicionando um tampo de madeira. Eu não o fiz. Como um certo amigo deles da tribo da água sempre dizia, era melhor pedir perdão do que esperar pela permissão. E, no que dizia respeito a Jianzhu, o tempo de espera já havia passado há muito tempo. Quando Avatar Kuruk, o guardião do equilíbrio e da paz no mundo, a ponte entre os espíritos e humanos, faleceu na idade madura de 33 anos. 33! A única vez em que Kuruk chegou cedo para alguma coisa. Tornou-se dever de seus amigos, seus professores e outros dominadores importantes encontrarem um novo Avatar, reencarnado na próxima nação do ciclo elementar. Terra, fogo, ar, água e depois terra novamente. Uma ordem tão imutável quanto as estações. Um processo que remonta a quase 1000 gerações antes de Kuruk e que esperamos continuar por mais 1000. Exceto que, dessa vez, não estava funcionando. Já havia se passado 7 anos desde a morte de Kuruk. 7 anos de uma busca frustrante. Jianzhu se debruçara sobre todos os registros disponíveis das 4 nações, voltando centenas de anos, e a busca pelo Avatar nunca havia vacilado assim na história documentada. Ninguém sabia por quê, embora os anciãos reverenciados trocassem palpites por trás de portas fechadas. O mundo era impuro e havia sido abandonado pelos espíritos. O reino da terra não tinha coesão, ou talvez fossem as tribos da água nos polos que precisavam se unificar. Os dominadores de ar tiveram que descer de suas montanhas e sujar as mãos ao invés de pregar.
o debate continuou. Jianzhu se importava menos com a atribuição de culpa e mais com o fato de que ele e Kelsang haviam decepcionado o amigo novamente. O único decreto sério de Kuruk antes que ele partisse dos vivos era que seus companheiros mais próximos encontrassem o próximo Avatar e o treinassem bem. E até agora eles haviam falhado. Espetacularmente. Neste momento, deveria ter um Avatar da Terra feliz, borbulhante, com 7 anos de idade, sob os cuidados de sua família amorosa, sendo vigiado por uma coleção dos melhores e mais sábios dominadores do mundo. Uma criança em formação se preparando para assumir seus deveres aos 16 anos. Em vez disso, havia apenas um vazio que se tornava mais perigoso a cada dia. Jianzhu e os outros mestres fizeram o seu melhor para manter o Avatar ausente em segredo, mas não adiantou. Os cruéis, os sedentos de poder, as pessoas sem leis que normalmente tinham mais a temer do Avatar, estavam começando a sentir o vento mudando a seu favor. Como tubarões na areia respondendo às mais leves vibrações do puro instinto, eles testavam seus limites, sondando novos fundamentos. O tempo estava se esgotando. Kelsang terminou de organizar tudo quando soaram os gongos do meio-dia. O sol estava alto o suficiente para derreter a neve do telhado, e o fluxo de água gotejava no chão como uma chuva fina. As silhuetas dos aldeões e de seus filhos enfileirados para o teste podiam ser vistas do lado de fora através das janelas. O clima estava cheio de conversas animadas. Não há mais espera, pensou Jianzhu. É agora. Os avatares da Terra eram tradicionalmente identificados pela geomancia direcional, uma série de rituais projetados para destrinchar a maior e mais populosa das 4 nações com a maior eficiência possível. Cada vez que um conjunto especial de trigramas ósseos fosse lançado e interpretado pelos mestres de dominação de Terra, metade do reino da Terra seria descartada como a localização do avatar recém-nascido. Então, no território restante, outra metade e depois outra metade novamente. Os locais possíveis continuariam encolhendo, até que os pesquisadores fossem levados para a porta da criança que seria o Avatar da Terra. Foi uma maneira rápida de cobrir o solo e se adequar inteiramente ao estado mental de dominação de Terra. Uma questão de logística, simples ao ponto de ser brutal, e normalmente funcionava na primeira tentativa. Jianzhu fizera parte de expedições enviadas pelos ossos a campos estéreis, cavernas de pedras vazias abaixo de Ba-Sing-Se, um trecho do deserto de Xiwon tão seco que nem os dominadores de areia se incomodavam com isso. Lu Beifong havia lido os trigramas, o rei Buru de Omashu havia dado uma chance, Nem Lao, a jardineira, havia tido sua vez. Os mestres abriram caminho através da hierarquia de dominação de terra até que Jianzhu conquistou sua fatia de erros também. Sua amizade com Kuruk não lhe dera nenhum privilégio especial quando se tratou do próximo avatar. Depois que a última tentativa o colocou em um iceberg no Polo Norte, com apenas focas tartaruga como possíveis candidatos, Jianzhu se abriu para sugestões radicais. Uma lamentação bêbada com Kelsang trouxe uma nova ideia promissora. Se os modos do Reino da Terra não estivessem funcionando, por que não tentar o método de outra nação? Afinal, não foi o Avatar o único dominador dos 4 elementos, um cidadão honorário do mundo inteiro? Foi assim que os dois deixaram de se importar com a tradição e estavam tentando o modo dos nômades do ar para identificar o Avatar. Yokoya seria um bom local, um lugar seguro, longe do tumulto da terra e do mar, onde eles poderiam tomar notas e corrigir problemas. Se Yokoya fosse tranquilo, eles poderiam convencer os mais velhos a expandir o teste por todo o Reino da Terra. O método dos nômades do ar era simples, em teoria. Dos muitos brinquedos dispostos, apenas 4 pertenciam a avatares de eras passadas. Cada criança de 7 anos de idade da aldeia seria trazida e apresentada para a deslumbrante variedade de brinquedos. Aquele que fosse atraído para os 4 brinquedos, especiais em uma lembrança de suas vidas passadas, seria o avatar renascido. Um processo tão elegante e harmonioso, assim como os dominadores de ar. Em teoria. Na prática, foi o caos. Puro e desequilibrado. Foi um desastre do tipo que as 4 nações nunca haviam testemunhado. Jianzhu não pensou no que poderia acontecer depois que as crianças que falharam no teste fossem instruídas a deixar a seleção e abrir espaço para o próximo candidato. As lágrimas, o lamento, os gritos, tentando tirar os brinquedos de crianças que haviam prometido apenas alguns momentos antes, elas teriam escolha.
Não havia força maior do que a fúria de uma criança que foi enganada. Os pais eram piores. Possivelmente, os zeladores dos nômades do Ai lidavam com a rejeição de seus filhos com graça e humildade, mas as famílias das outras nações não eram formadas por monges e freiras. Especialmente no Reino da Terra, onde todas as apostas eram canceladas quando se tratava de laços de sangue. Os aldeões com os quais ele compartilhou saudações amistosas nos dias que antecederam o teste tornaram-se rastejadores de cânions selvagens quando souberam que seu pequeno e precioso Jeel Mirai não era, de fato, a criança mais importante do mundo, como eles sempre souberam secretamente. Mais do que alguns juravam por aí terem visto as crianças brincar com os espíritos invisíveis ou dominar a terra e o ar ao mesmo tempo. Kelsang recuava suavemente. Você tem certeza de que o seu filho não estava dominando terra em um dia com vento? Tem certeza de que o bebê não estava apenas brincando? Alguns não conseguiram entender uma indireta, especialmente o capitão da aldeia. Assim que passaram por cima de sua filha Oma, ou algo assim, ela lhes lançou um olhar de profundo desprezo e exigiu ver um mestre de alto escalão. Desculpe, moça. Jianzhu pensou depois que Kelsang passou quase 10 minutos conversando com ela. Não podemos ser todos especiais. Pela última vez, eu não estou negociando um salário com você. Jianzhu gritou no rosto de um agricultor particularmente contundente. Ser o Avatar não é uma posição paga. O homem robusto encolheu os ombros. Sou como uma perda de tempo, então. Eu vou levar minha filha embora. Com o canto do olho, Jianzhu pegou Kelsang agitando freneticamente suas mãos, fazendo um sinal de corte no pescoço. A garotinha vagara até o brinquedo voador que outrora entretinha o antigo Avatar e o observava atentamente. Eles não pretendiam obter um resultado autêntico hoje. Mas escolher o primeiro item corretamente já era improvável. Muito improvável para arriscar parar o teste agora. Tudo bem, disse Jianzhu. Isso teria que sair do seu próprio bolso. 50 moedas de prata por ano se ela for o Avatar. 65 pratas por ano se ela for o Avatar e 10 se ela não for. Por que eu te pagaria se ela não fosse o Avatar? Jianzhu exclamou. Kelsang tossiu e bateu ruidosamente no chão. A garota pegou o carrossel e estava olhando o tambor. 2 de 4 estavam corretos. De milhares. Santo Shu. Quer dizer, claro! Disse Jianzhu rapidamente. Combinado. Eles apertaram as mãos. Seria irônico, uma brincadeira digna do senso de humor de Kuruk, ter sua reencarnação sendo encontrada como resultado da cobiça de um camponês. E a última criança na fila para testes, para início de conversa. Jianzhu quase riu. Agora, a moça também tinha o tambor nos braços. Ela caminhou até um macaco de porco empalhado. Kelsang estava fora de si com a excitação, seu pescoço ameaçando romper a madeira em volta dele. Jianzhu sentiu tontura. A esperança bateu contra suas costelas, implorando para ser solta depois de tantos anos presa dentro. A garota levantou o pé e pisou no bicho de pelúcia com tanta força quanto ela poderia. Narra! Ela gritou com sua voz aguda. Ela o moeu sobre seu calcanhar. Ouviam-se os pontos se rasgando. A luz saiu do rosto de Kelsang. Ele parecia ter testemunhado um assassinato. 10 pratas, disse o agricultor. Saia! Jianzhu exaltou. Vamos, Suzu, falou o fazendeiro. Vamos lá. Depois de arrancar os outros brinquedos do açougueiro de macaco javali, ele pegou a garota e saiu pela porta correndo, nada além de uma transação comercial. Ao passar, ele quase caiu sobre outra criança que estava espionando os procedimentos do lado de fora. Ei! Jianzhu disse. Você esqueceu sua outra filha. Aquela não é minha, disse o fazendeiro enquanto descia os degraus para a rua. Aquela não é de ninguém. Uma órfã, então? Jianzhu não tinha avistado a garota desacompanhada pela cidade nos dias anteriores, mas talvez ele tivesse passado por ela, achando que ela era velha demais para ser uma candidata. Ela era muito, muito mais alta que as outras crianças que foram trazidas por seus pais. Quando Jianzhu se aproximou para examinar o que estava perdendo, a garota tremeu, ameaçando se fugir, mas sua curiosidade conquistou seu medo. Ela permaneceu onde estava. Subnutrida! Jianzhu pensou, franzindo a testa e olhando as bochechas ocas da menina e seus lábios rachados. E definitivamente uma órfã. Ele viu centenas de crianças como ela nas províncias do interior, onde os Dao Fei fora da lei não eram controlados.
Seus pais eram mortos por qualquer grupo de bandidos que estivessem em ascensão no território. Ela deve ter vagado longe, na área relativamente pacífica de Yokoya. Ao ouvir sobre o teste de Avatar, as famílias da aldeia tinham vestido suas crianças elegíveis em suas melhores roupas, como se fosse um dia de festa. Mas esta criança usava um casaco surrado, com os cotovelos aparecendo nos buracos das mangas. Seus pés enormes ameaçavam arrebentar as alças de suas sandálias muito pequenas. Nenhum dos fazendeiros locais a estava alimentando ou vestindo. Kelsang, que apesar de sua aparência assustadora sempre foi melhor com as crianças, juntou-se a eles e se abaixou. Com um sorriso, ele transformou-se de uma montanha laranja intimidadora em uma versão gigante dos brinquedos de pelúcia atrás dele. "Ora lá!" disse ele, colocando uma camada extra de amizade em seu estrondo. "Qual é o seu nome?" A garota deu uma longa e cautelosa pausa, avaliando-os. "Kiyoshi", ela sussurrou. Suas sobrancelhas se apertaram, como se revelar seu nome fosse uma dolorosa concessão. Kelsang tomou seu estado esfarrapado e evitou o assunto de seus pais por hora. "Kiyoshi, quer um brinquedo?" "Tem certeza de que ela não é muito mais velha?" disse Janzu. "Ela é maior que alguns dos adolescentes." "Fique quieto", disse Kelsang. Ele fez um gesto arrebatador no salão cheio de relíquias para o benefício de Kiyoshi. A revelação de tantos brinquedos de uma só vez teve um efeito fascinante sobre a maioria das crianças. Mas Kiyoshi não suspirou, nem sorriu, nem mexeu um músculo. Em vez disso, manteve contato visual com o Kelsang até ele pestanejar. Tão rápido como um chicote, ela desviou dele, pegou um objeto do chão e correu de volta para onde ela estava no alpendre. Ela avaliou Kelsang e Janzu pela sua resposta tão atentamente como a observavam. Kelsang olhou para Janzu e inclinou a cabeça para a tartaruga de barro que Kiyoshi segurava em seu peito, uma das 4 verdadeiras relíquias. Nenhum único candidato havia se aproximado dela naquele dia. Deviam estar tão entusiasmados por ela como pela pequena Suzu, mas o coração de Janzu estava nublado de dúvidas. Foi difícil de acreditar que teriam tanta sorte depois daquele drible. "Boa escolha", disse Kelsang. "Mas tenho uma surpresa para você. Você pode ter mais 3. 4 brinquedos só para você. Você não gostaria disso?" Janzu sentiu uma leve mudança na postura da menina. Um tremor em sua fundação que era óbvio através do soalho de madeira. Sim, ela gostaria muito de mais 3 brinquedos. Que criança não? Mas na sua mente, a promessa de mais era perigosa. Uma mentira concebida para magoá-la. Se ela soltasse a mão do único prêmio que tinha agora, acabaria sem nada. Punida por acreditar na bondade desse estranho. Kiyoshi abanou a cabeça. Os nós dos dedos dela ficaram brancos em volta da tartaruga de barro. "Está tudo bem", disse Kelsang. "Não precisa colocar no chão. Esse é o objetivo. Você pode escolher diferentes." "Ei!" A moça deu um passo para trás, e depois outro, e depois, antes que pudessem reagir, ela desceu a colina com a única relíquia centenária de Avatar em mãos. No meio da rua, virou-se como uma fugitiva experiente que despistava um perseguidor e desapareceu no espaço entre 2 casas. Janzu fechou as pálpebras contra o sol. A luz veio através deles em manchas escarlate. Ele sentia seu próprio pulso. A mente dele estava noutro lugar. Em vez de Yokoya, ele estava no centro de uma vila sem nome no interior do Reino da Terra, recém-liberado por Chupinhan e os caipiras. Neste devaneio, o fedor da carne podre ensopada pelas suas roupas e os gritos dos sobreviventes assombrava o vento. Ao lado dele, o mensageiro oficial que havia sido levado por um palanquim lia um pergaminho, passando minuto a minuto listando os títulos honoríficos do Rei da Terra e dizendo a Janzu que reforços do exército de Sua Majestade não viriam para ajudar. Tentou se libertar da memória, mas o passado tinha lhe posto garras afiadas. Agora, ele se sentava em uma mesa de negociações feitas de gelo puro, e do outro lado estava Tulok, senhor dos piratas da Quinta Nação. O corsário mais velho riu da ideia de que honraria a promessa do seu avô de deixar as costas meridionais do continente em paz. Suas convulsões salpicaram sangue e fleuma sobre os acordos elaborados pela Avatar Yanchen em sua própria mão santa, enquanto sua filha tenente assistia ao seu lado, seu olhar sem alma entediando Janzu como se ele fosse uma presa. Neste momento, e em muitos outros, ele deveria estar à direita do Avatar, a autoridade suprema que poderia dominar o mundo à sua vontade.
Em vez disso, estava sozinho, enfrentando grandes feras da terra e do mar, suas mandíbulas se fechando, encolhendo o reino na escuridão. Kelsang o puxou de volta para o presente com uma confusão nas costas. Qual é? Disse ele. Com essa cara, as pessoas pensariam que você perdeu o artefato cultural mais importante da sua nação. O bom humor do dominador de ar e a capacidade de enfrentar contratempos era normalmente um grande conforto para Jianzhu, mas neste momento ele queria dar um soco no seu amigo com o seu rosto barbado. Ele compôs suas próprias características. Temos que ir atrás dela. Kelsang comprimiu os lábios. Seria uma pena tirar a relíquia de uma criança que tem tão pouco. Ela pode ficar com ele. Vou voltar para o templo e enfrentar a ira de Doge sozinho. Você não precisa se envolver. Jianzhu não sabia o que os dominadores de ar consideravam como ira, mas não era esse o problema aqui. Você arruinaria o teste dos nômades de ar para fazer uma criança feliz? Perguntou, incrédulo. Ela encontrará o caminho de volta para onde pertence. Kelsang olhou em volta e parou. Então seu sorriso desapareceu, como se essa pequena mancha de uma cidade fosse uma dura dose de realidade que só agora estava fazendo efeito. Eventualmente, suspirou. Talvez.